Fala pessoal, continuar mais um vídeo aqui, desenvolvendo essa aplicação para um sistema de eleições. No vídeo anterior a gente viu, a gente criou módulos, né, para criar administradores, né, onde ele recebe o nome, o e-mail e a senha e insere no banco com a senha criptografada. E também a gente viu como é que faz login de um administrador. Então a gente passa o e-mail e a senha, se os dois forem válidos, ele retorna o administrador com o e-mail informado, né? E se a senha for inválida ou o e-mail não existir, ele retorna uma tupla de erro, né? Dizendo que está inválido. O que a gente vai fazer hoje, para a gente matar essa parte de administração, é criar a rota de login, né? Criar a rota de login e retornar um token, né? Para ele conseguir fazer novas requisições depois. Então, a gente tem duas aplicações aqui, né? Tem o Voting e o Voting Web. E aqui fica todo o nosso core, toda nossa regra de negócio. E aqui nessa aplicação fica toda a camada web, que é o que a gente vai expor via HTTP. Então aqui tem a pasta Channels, que você vai usar se for usar o WebSocket. A pasta Controllers, que são os controladores, né, que vão receber as requisições. E as views, né, que são os módulos responsáveis por montar o JSON de saída. Né? No nosso caso, que é um API, a gente vai retornar JSON. Então aqui a gente tem alguns módulos que já vem também, o endpoint, tem algumas configurações da camada web, se você vai servir assets, como é que você vai fazer os logs, né? Então você vê que tem vários plugs aqui. Cada plug desse aqui funciona como uma camada que vai ser executada quando você fizer uma requisição. Então, né, ele vai criar um request ID, então ele vai identificar a sua requisição com um ID único. Né? Tem os parsers que vai tratar JSON, URL encoded, né? Então aqui tudo você pode alterar de acordo com sua aplicação. Então ele vai executar aqui nessa ordem, né? E por último ele vai chamar o router. O router é onde você define as suas rotas que você vai expor, né? Então aqui você vê que até agora não tem nenhuma rota, só tem um escopo. Então tudo que tiver dentro desse escopo aqui, você vai conseguir chamar com a rota barra API e continuando com a rota que você definir aqui dentro. Então aqui, por exemplo, você pode ter um barra API barra V1 e aqui você ter um get barra user, né? E aqui você poderia ter um controller chamado user controller. E aqui qual vai ser a action. Então, por exemplo, a action index. Então aqui você vai ter uma rota, essa rota aqui, quando você for chamar, vai ser barra API, barra V1, barra users do tipo get. Né? Só para exemplificar aqui. E aqui também tem alguns pipelines. Os pipelines são um conjunto de plugs. Né? Então você pode definir vários plugs e aí todo o escopo que tiver dentro dessa pipeline, que usar essa pipeline, vai executar todos os plugs que tem aqui dentro. Então só dando um exemplo aqui para mostrar um caso útil de usar a pipeline. Por exemplo, você ter rotas públicas que não exigem autenticação e rotas que exigem autenticações. Então, sei lá, você cria um pipeline aqui, ensure authenticated. E aqui você vai ter o plug, accepts, para ele aceitar JSON. E aqui você pode ter um plug, né? Verify you. E aí você define esse plug, né? A gente vai mostrar depois como é que cria um plug. E aí toda vez que você tiver um outro escopo aqui, que pode seguir o mesmo prefixo, o que acontece? Quando ele faz os escopos aqui, ele vai testando, né? Se a rota der match com alguma rota daqui de dentro, ele já chama. A primeira que der match, ele chama. Então se nenhum aqui der match, e aí vai passar para esse escopo aqui de baixo. E aqui você pode fazer o pipe true.
Sure Authenticate. E aqui todas as notas que estão definidas aqui dentro desse escopo vão passar por esse plug, que se o usuário não for verificado, ele vai retornar um erro 401, por exemplo. Então é uma forma, de você, um tipo de uso para usar a pipeline aqui no Phoenix. Vamos manter assim, /API barra V1, eu gosto de versionar a API, para a gente conseguir mudar, criar uma nova API V2, sem quebrar a compatibilidade com quem está usando já a API atualmente. E também tem um módulo getText aqui, que ele faz as configurações para você usar traduções, né? Então você consegue usar traduções aqui. Vamos criar nosso primeiro controller aqui, chamar ele de Session Controller. Dá para usar o gerador também do Phoenix, não tenho costume de usar, mas pode ser usado. Então o nome da aplicação aqui já vai ser com o final web, e aqui a gente vai usar o Session Controller. Aqui a gente vai usar esse módulo aqui. Esse use aqui, ele vai chamar esse módulo e vai chamar essa definição aqui, controller, e vai rodar todos esses módulos aqui. Então ele vai usar o módulo default do Phoenix, ele vai importar o plug com. Você pode dar uma olhada aqui na definição do plug com, que tem vários métodos. Métodos que você pode pegar os parâmetros, você pegar os headers, você pegar qual foi o IP, a query string, os cookies, tudo isso você consegue pegar através desse plug com. Toda requisição chega com um com desse, né, com um parâmetro. E aí você consegue pegar todos esses dados lá. E aí ele vem com alguns métodos aqui para você conseguir pegar os dados aqui de dentro. Então, aqui embaixo tem todos os métodos. Aqui são os types, aqui são as funções. Então você consegue dar um assign, que é escrever um valor dentro da conexão, né, uma chave valor. Então você consegue pegar um header, fetch cookies, get hack header, que é um header da requisição. Então tem vários métodos aqui que você consegue pegar através do com. E o getText, que eu falei para tradução. E também ele cria um alias aqui se eu quiser usar alguma rota lá dentro do meu controller. Então aqui a gente vai definir um método create, que eu vou usar o post para poder fazer login. Então por padrão ele vem o com, como eu falei, e o segundo parâmetro é sempre o params. Então aqui dentro a gente vai chamar aquele módulo que a gente criou aqui, signAdmin, passando o e-mail e o password e ver o que é que ele retorna. Então aqui eu vou criar um alias, signAdmin, e o user e password vai vir aqui no params, porque a gente vai enviar isso no body da requisição, que é um post. Então aqui a gente pode fazer dessa forma: e-mail vem sempre como chave por padrão, password. Então aqui a gente já tem o e-mail e o password enviado no body da requisição. Como a gente não vai usar o params mais para nada, a gente não precisa criar essa variável, mas a gente poderia ter também aqui o igual a params e usar o params aqui dentro para alguma coisa, mas não é o caso. Então aqui a gente pode fazer dessa forma: case signAdmin.run, passo o e-mail e o password que a gente já tem. Se aqui ele retornar um ok admin, a gente pode retornar, por enquanto que a gente não tem view, pode retornar um JSON passando com como parâmetro. Esse método JSON
A gente pode ver a documentação dele aqui. Então é uma função simples que você pode retornar um map e ele transforma para JSON no momento do response. Né? Então você passa o com que você recebeu, ele de volta com o map e ele transforma para JSON. É uma forma simples de você não, se você não quiser usar a view, se for um caso muito simples. Por enquanto que a gente não tem view, eu vou deixar ele aqui. Então eu vou passar um map aqui. Apenas com status aqui. Aqui, o status success. Então o status ok. E se aqui ele retornar erro, e aqui eu posso botar um underline porque eu não vou usar o valor para nada. Aqui eu posso fazer diferente, porque por padrão o JSON retorna erro 200 ou status 200. No caso do erro eu não quero que retorne 200, então eu vou fazer um pipe aqui. Então eu vou usar um daqueles métodos lá do plugcom, que é o put status. Vocês podem ver esse método aqui, put status. E aí você passa qual é o status que você quer. Então, como ele não conseguiu fazer o login, eu vou retornar 401. E aqui sim eu posso fazer o JSON agora. O put status recebe o com e também retorna o com. Então ele já vai ter o com aqui como primeiro parâmetro do JSON. E aqui eu vou retornar um status authenticated. Então aqui a gente já tem, a gente não está usando a admin para nada, vou colocar um underline aqui também por enquanto. E agora a gente pode criar a rota que vai chamar esse método aqui, lá dentro do nosso router. Então aqui a gente vai fazer um post /admin /signin com o session controller e a função vai ser o create. Aí tem um ponto aqui que a gente vai precisar fazer login também do candidato para ele poder logar. Então talvez session controller não seja um nome legal, porque vai ficar muito genérico e a gente não sabe se esse session é do admin ou do usuário. Eu vou criar um namespace então para facilitar. Então aqui dentro do namespace admin, vou jogar esse módulo aqui para dentro dessa pasta. E aqui também vou colocar um admin também. Então agora dentro do router eu posso colocar admin. Eu não preciso colocar o nome da aplicação aqui no início, porque já está definido aqui dentro do escopo. Ele chama de endpoint, né? Então todos os controles vão ser buscados aqui dentro. E agora a gente consegue fazer uma chamada nessa rota. Vamos subir a aplicação. Lembrando, eu não lembro se a gente criou algum administrador no vídeo passado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então aqui eu estou abrindo o IEX para poder acessar nosso console. Então aqui eu consigo fazer chamar o repo.all e aqui eu digo qual é a query que eu quero. Então eu vou passar o nome do esquema e ele já vai retornar. Então a gente criou um thiago@gmail.com. Então ele tem sim lá um administrador criado. Então para a gente subir o servidor, a gente já viu Meet Phoenix 7. E ele subiu um servidor na porta 4000. Então vamos abrir o Postman aqui, escrever uma chamada do tipo post, http localhost 4000 /api /v1 /admin /signin. Aqui a gente vai ter um post
passando um JSON como body. E a senha. Vamos passar também o header aqui do accept. E vamos chamar para ver se funciona aqui. Então ele está fazendo a requisição. A nossa API retornou o status OK. Então o usuário conseguiu ser autenticado. Ainda não retornou nenhum token, né, para a gente recuperar isso depois na nossa aplicação e usar nas próximas requisições. Mas pelo menos a gente já consegue fazer uma requisição de forma bem simples. Vou colocar uma senha inválida aqui. Vamos ver se está funcionando também o caso de erro. Então o caso de erro também está funcionando. Status Authenticated. E retornou aqui status 401. Unauthorized. Você vê que quando a gente chamou com uma senha correta, tanto ele retornou o status OK, como retornou o status 200 aqui, em 801 milissegundos. Então, o nosso controle já está funcional. Vou mostrar como é que cria a via, depois a gente faz os testes. Então aqui eu vou criar uma pasta de mim também. E aqui eu vou criar um session view .xs. Não lembro agora se é .xs ou .x. Então aqui é a documentação do Phoenix View. Então segue aquele mesmo padrão do controller, né? O nome do módulo e o user aqui também. Aqui no view, aqui no módulo ele também tem um def view, que também importa algumas coisas para que funcione, né? Questão de erro helper, de tradução também, de rotas. Também vem alguns métodos aqui que a gente pode usar de flash. No nosso caso, como API, não vai ser útil. Mas o nome da view a gente pode olhar pelas outras aqui. É .x mesmo. .xs esses são os testes. Então aqui vamos renomear session view. Aqui a gente vai criar um def render. Aqui a gente pode botar o nome que a gente quiser. Vou usar o session.json. E aqui ele vai receber um admin como segundo parâmetro. Então o que a gente vai retornar aqui? A gente pode retornar o status, como a gente já está retornando. E pode retornar um data name admin.name. Então a gente vai adicionar esse data aqui para adicionar o nome do admin que está sendo retornado lá na nossa API. E aqui no Session Control a única coisa que a gente vai mudar é no caso de sucesso. No caso de erro pode continuar assim, a gente não precisa jogar isso para view se a gente não quiser, eu não costumo fazer. Então aqui a gente vai chamar o render com, por padrão ele já vai inferir que o nome da view é Session View pelo nome do controller. Aí ele vai buscar vai fazer o pattern match com o primeiro método, com o primeiro parâmetro que a gente tem aqui, session.json. E aqui a gente vai passar qual foi o admin que foi autenticado. Pronto, vamos ver se só isso aqui funciona. Então ele deu erro, porque ele não conseguiu encontrar um método render com dois parâmetros aqui. Eu esqueci de passar o nome do módulo. Is undefined.
Ah, na verdade eu errei o nome do módulo. Aqui no Session View precisa do nome admin. Lembra que eu falei que ele infere aqui? Ele pega o nome do controller e chama a view. Só que aí eu esqueci de colocar o namespace admin aqui. Vamos ver se resolve. Pronto, agora ele retornou. O data, que é o nome do administrador, e o status ok. Se a gente colocar uma senha inválida, ele vai retornar o status authenticated. Então agora a gente já aprendeu a fazer o controller, a view e a rota, né? Vamos criar alguns testes então, para a gente matar essa parte aqui. Depois a gente vai ver a parte do token JWT que a gente vai usar para isso. Então vamos começar pelo teste da view, que é o mais simples. View. Então aqui também eu vou criar uma pasta de mim. Aqui eu vou criar o session view teste.xs. Aqui vai ser o nome da aplicação, .admin, .session view teste. Aqui eu vou usar um XUnit case, assim que true. Eu não preciso usar o data case porque eu não vou fazer interação com o banco. No caso da view, né? No caso da view eu só preciso testar que um determinado input e eu vou retornar um determinado output. Por ser um módulo puro, né? Ele não tem interação nenhuma com o I/O. Ele não vai no banco, não vai em arquivo, não vai nada. Então, aqui eu posso fazer um teste bem simples. Aqui eu vou fazer o render com 2 parâmetros. Então, criando aqui o teste. Então aqui eu vou criar um alias. Aqui eu vou fazer um assert. E isso aqui vai retornar um status. Ok. Um data. E um name aqui. Um admin name. Então, para que isso seja verdadeiro, eu preciso chamar o render, passando o session.json. E aqui eu vou precisar passar um admin, que eu posso passar um map simples, que vai ter o nome, que vai ter a chave name. Uma outra opção aqui, ao invés de fazer isso, vamos só rodar aqui para ver se passa. Então aqui o teste falhou. Session.json. Mas agora aqui eu preciso passar um admin. A chave admin com o admin, né? Que é como a gente espera aqui no método. Então agora o teste passou. Se a gente não quiser deixar hardcode assim, a gente pode usar um método lá do Xmachina, que tem a nossa factory admin, e a gente pode fazer da seguinte forma: a gente faz um admin aqui, params for, para ele não precisar inserir no banco admin. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui é importar a factory aqui. E aqui a gente pode passar um admin. Errei aqui. Aqui a gente pode passar um admin, agora o nome já vai ser diferente.
vai ser o nome que está lá na factory. Então, params for só retorna um map com os parâmetros. O que a gente pode fazer aqui também é customizar esse valor. Então, se a gente quiser fazer outro nome aqui, John Smith, a gente pode usar um valor customizado para o teste. Não precisa ser obrigatoriamente o que você definiu na factory. Então, o teste continua passando. Então, agora a gente já tem um teste de view. A gente não tem mais de um cenário aqui. E a gente pode fazer o teste de controller agora. Então aqui dentro da pasta controller a gente vai criar uma pasta admin. E dentro da pasta admin a gente vai criar um arquivo session controller test.xs. Então aqui a gente vai definir o nome da aplicação, admin, session controller, test. Já aqui a gente vai usar outro módulo que eu não mostrei ainda, que é o concase. O concase é legal porque ele já retorna um com pra gente. A gente não precisa chamar esse build com toda hora lá nos testes. Eu vou mostrar como é que faz para recuperar esse valor lá, usando o setup. Então aqui a gente vai fazer o nome da aplicação, com case. Aqui também a gente pode definir que o teste vai ser assim. Aqui a gente vai dar um describe, create, com 2 parâmetros. Vou abrir aqui o módulo para a gente acompanhar ele. Então são 2 parâmetros, um é o com e o outro são os parâmetros. E aqui a gente faz returns 200. Nossas credenciais são válidas. E aqui a gente vai retornar 401. As credenciais são inválidas. Então, como eu falei lá, ele já vem com um com pronto. A gente consegue recuperar ele em cada teste, dessa forma. Se eu definir um setup aqui, por exemplo, eu quero criar um administrador só para os 2 testes. Então aqui eu posso definir um setup, da mesma forma que eu já tinha mostrado lá no outro teste, no outro vídeo. A única diferença é que aqui eu preciso recuperar o com dentro desse setup e retornar ele aqui. Porque se eu recuperar o com aqui dentro e não retornar ele aqui na última linha do setup, chega aqui e ele não vai existir. Então eu pego ele aqui no início e passo adiante. Né? Eu posso manipular ele, eu posso, por exemplo, adicionar um header nele se eu quiser, eu posso adicionar um accept, um content type e passar ele aqui para o com. Mas o que eu quero aqui na verdade é criar um administrador para os 2 testes. Então aqui eu vou importar a factory e aqui eu vou fazer um insert admin com e-mail john@gmail.com. Então aqui eu estou inserindo um admin, não preciso chamar essa linha nos 2 testes. Aqui no password, vamos ver aqui no factory. Então eu vou deixar um 2, 3, 4, 5, 6 mesmo. Não preciso customizar ela aqui. Para a gente não precisar chamar o algoritmo novamente de criptação aqui dentro. Então aqui eu vou chamar o método post, né? Uma DSL do próprio concase aqui, já vem com esse método post, passando o com e aqui passando os atributos. Não lembro se a sintaxe é exatamente essa, mas a gente vê aqui na prática. A ideia é justamente essa. Vamos ver se dá sucesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui
eu vou atribuir, vou sobrescrever o valor do com o retorno do post. Então aqui eu posso verificar se existe um método aqui chamado JSON_response, que é do contest, que ele importa lá, tá vendo? Que ele consegue validar o com e também o status dele. Então dá pra gente fazer dessa seguinte forma: com, para garantir que o status é 200 e que aqui ele vai retornar um status ok. E aqui ele vai retornar um data name John Smith. Então aqui para isso eu preciso também passar o nome aqui nessa factory para garantir que o nome retornado vai ser esse. Aqui já no teste de falha, um pouco diferente. A gente pode fazer os dois testes. Quando o e-mail é inválido e quando a senha é inválida. Então a gente pode criar outro cenário de teste aqui. E aqui nesse teste a gente fala quando admin e-mail is invalid ou password is invalid. Então aqui o e-mail, eu vou mudar o e-mail, deixar a senha válida. E aqui eu vou garantir que o retorno vai ser status unauthenticated. E nesse caso não tem data nenhuma. E aqui também preciso garantir que o status code vai ser 401. E aqui no caso da senha, eu vou mudar a senha para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu também preciso garantir o mesmo retorno. Vamos ver se isso aqui é suficiente. Se eu esqueci de alguma coisa. Na verdade eu não passei a rota, né? Eu esqueci de passar qual é a rota que ele vai chamar. Então aqui o post, eu tenho com a rota. Não, então aqui a gente pode passar direto se a gente quiser, barra enviar, barra API, barra V1, barra admin, barra sign-in. Eu particularmente gosto, porque fica direto. Mas também a gente pode usar o help lá do router para poder chamar essa rota aqui. Então vamos ver se agora ele passa. Então agora os testes passaram. Tem uma outra forma também que a gente, né, como eu falei, a gente pode usar o routes. Eu não costumo usar, nem sei de cabeça como é que é a sintaxe, mas a gente consegue ver fácil aqui. No concase, aqui você vê que ele faz esse eles aqui no router helps. Então vamos ver aqui como é que funciona esse router helps. Então aqui a gente precisa passar qual é o endpoint e qual é a ação. Eu acredito que seja dessa forma. Routes. Ponto. Aí a gente tem que ver como é que tá a rota. Então mix Phoenix routes para ver qual é o nome dela. E aí isso é um pouco ruim também, que às vezes dá conflito de nome. Por exemplo, essa rota aqui é Session Path. Mas no caso quando a gente for fazer a autenticação do candidato, do eleitor na verdade, também seria o mesmo nome. A gente teria que mudar o nome lá no router. Customizar o nome, né? A gente poderia customizar o nome dessa rota lá dentro do router. É por isso que eu não gosto muito de usar
esse alias routes para passar, definir o nome da rota aqui. Porque a gente faria assim, né? Session path. Aqui a gente teria que passar o endpoint. Vamos ver se só isso aqui seria suficiente. Mas aí eu teria que pegar esse nome lá no router, ver qual é a rota para saber qual é. Então gera um pouco de indireção. Quando você faz assim, chamando a rota direto, você garante que até se mudarem a rota lá, seu teste vai quebrar. E aí você vai ver se deveria mudar realmente. Tá vendo? O teste passou. Mas tem isso, né? Eu prefiro deixar direto. Barra API, barra V1, barra admin, barra sign. Vou dar os testes aqui novamente. E os testes passaram. Então a gente já tem todos os testes aqui de sucesso e de erro. Vamos comitar esses caras aqui. E agora para a gente trabalhar com JWT Token, eu gosto de usar a lib guardian. Vou mostrar aqui o readme dela. Guardian Elixir. Tá bem tranquilo também. Aqui explica bastante como funciona. Vocês podem ler com calma depois. Mas aqui para instalar ela a gente vai adicionar a linha aqui no nosso mix. Rodar o nosso mix deps-get para ele baixar. E aqui a gente vai criar um módulo que vai ser responsável por transformar o nosso admin em token e também para recuperar o admin através de um token, né? Então a gente tem esse módulo aqui, né, de exemplo. Eu vou criar ele dentro da aplicação web. Eu acho que ele está totalmente ligado à aplicação web. Ele não tem relação com o nosso core. Então eu vou criar aqui um módulo chamado Guardian. Então aqui a gente precisa também mudar o nome da nossa aplicação. Então o subject, na verdade, aqui é o que vai identificar seu recurso, né? A gente pode usar aqui o próprio admin ou o próprio ID do resource para identificar. Então, a unique ID is a good subject, né? Então, ou então um e-mail, se ele for não único, né? Olha, se ele for único, né? Mas nesse caso aqui não daria certo porque ele está dizendo aqui, né? Se não for único, não é um bom candidato a ser usado aqui, porque pode se repetir, você não vai saber quem foi o admin pelo token, né? Porque vai ter dois admins com o mesmo e-mail. Então, no nosso caso aqui, a gente não tem chave de unicidade por e-mail. Então, o ID por padrão ele é único, né? Porque ele é a chave primária do nosso banco de dados. Então, vamos usar ele, né? Eu vou apagar esses comentários aqui. E nesse caso aqui, a gente não vai precisar desse método. Então, aqui ele está dizendo, né, que vai vir esse ID lá dentro do sub, né, que é o que compõe, né, o token JWT, e aí vai vir esse ID do admin lá dentro. Então ele vai pegar esse ID e ele vai na nossa aplicação e busca o nosso admin por ID. Né? A gente não fez nenhum método para buscar admin por ID lá dentro do nosso core. Então a gente pode fazer.
Então aqui dentro a gente vai... Posso criar um módulo novo. Vou criar um repo só para isso, para fazer essa interação com o banco. Então, def módulo. Depois a gente pode criar algum namespace para esses módulos do admin, para não ficar todos soltos aqui dentro, porque vai crescer ainda, né? A gente pode fazer isso depois. Então aqui eu vou definir um módulo. Get admin. Estou usando o bang aqui, porque eu quero que ele lance exceção se ele não achar. Então alias. E a gente vai usar também o rep.get. Admin ID. Então se a gente for aqui agora, vamos só mudar aqui o nome. Para o módulo que a gente criou. Então, ao invés de, agora para a gente buscar um admin, a gente pode usar o repo para isso. O admin repo no caso. Ele está compilando aqui as libs que o Guardian trouxe. Eu não vou criar teste para esse módulo, eu acho que ele só delega uma ação para o repo. Então eu testar isso aqui, eu vou estar testando o que o repo já é testado. Mas se vocês discordam, vocês não toquem aí, a gente pode fazer. Então aqui só mostrar o funcionamento desse módulo novo. Então aqui ele já retorna o admin direto. E você vê que se eu botar um ID que não existe, ele vai lançar uma exceção. Tá vendo? Hector, no results. No results erro. Então nós fizemos nosso módulo inicial aqui do Guardian. Com o nosso módulo do admin repo. Vamos continuar aqui então. A gente precisa fazer adicionar essa configuração no nosso config xs. Então vamos adicionar essa configuração aqui. Então o nome na nossa issue. E aqui um secret key, que a gente pode definir aqui. Ele já vem com uma task para poder gerar essa chave secreta. Para bem desenvolvimento de teste, não tem problema ficar dentro do arquivo. Depois, quando a gente for fazer a versão de produção, eu mostro a vocês como é que a gente pode diferenciar isso. Mas por enquanto pode ficar aqui, sem problema nenhum. Então a gente criou, né? E agora a gente consegue encodar um recurso e também decodar, né? Então vamos voltar lá para o nosso controller. Dentro do nosso controller, aqui que a gente tem um admin, a gente pode fazer da seguinte forma: ok, o token, e aqui o claim se a gente tiver. No nosso caso a gente não vai ter. Vou deixar assim. Então aqui eu vou criar um alias. Ponto Guardian. Então ele já vai ter esse método lá dentro. Porque a gente está usando o use aqui, tá vendo? Ele já importa esses métodos. E aqui o nosso resource vai ser o nosso admin. Então aqui agora a gente já tem um token. Vamos passar esse token aqui para view. E lá dentro da nossa view a gente recupera esse token. E retorna ele aqui. Então eu vou botar aqui dentro do data
né? Uma forma de você retornar aqui, você pode retornar também via header, se você quiser. Se você quisesse retornar via header, seria dessa forma aqui, com put resp header. Aqui você define o nome, então você pode botar aqui, sei lá, jwt token, e aqui você dá o token, e aqui você dá o render com o resto, né? E aí você não muda nada na view nesse caso. Então o put resp header vai retornar o com, e aqui você deixa como estava antes da view. Então, dessa forma aqui ele vai retornar um header no response com esse nome e esse valor. Então é uma forma também de você fazer isso. Pode retornar no body, no body mesmo do response. Então o name e o token. Vamos ver se funciona. Então aqui eu estou iniciando o servidor. Se eu fiz errado aqui no config. Na verdade o nome da aplicação é essa, né? Certo. Vamos reiniciar aqui. Estava errado aqui, era o nome da aplicação. Quando você tem uma aplicação Umbrella, você tem as duas aplicações separadas, mas nesse caso aqui, como não o nome da aplicação é sempre essa. A gente não vai ver Umbrella aqui por enquanto. Então aqui ele subiu o servidor. Então vamos fazer o login aqui com a senha válida. Então ele deu erro, dizendo que foi o secret not found. Provavelmente o secret do próprio Guardian. Vamos ver aqui se eu fiz alguma coisa errada. Na verdade eu lembro que aqui no Guardian eu também coloquei errado. O nome do OTP app aqui também é Vault. Vamos só reiniciar aqui. E vamos chamar novamente para ver se funciona agora. Pronto, agora ele retornou o token. Então esse token aqui, quem está consumindo vai ser responsável por persistir e decodar ele. Então aqui ele tem a informação do admin, né, qual foi o ID do recurso que a gente está usando. Ele tem também qual é a expiração do token, né? Por padrão aqui no Guardian. Deixa eu ver se eu acho aqui qual é o padrão. Se eu não me engano é uma semana. Não estou achando aqui, mas se eu não me engano o default é uma semana e você também pode mudar isso. Na verdade tem aqui o TTL, né? Você pode mudar tanto na hora que você vai fazer. Tanto na hora que você vai fazer o encode, que você pode mudar o TTL, como também você pode mudar por padrão em todos os tokens. Deixa eu ver aqui
Deixa eu ver aqui a documentação deles. Então aqui tem a documentação, que você pode vir aqui no módulo TTL. Ele não diz aqui qual é o tempo, mas se a gente pegar esse token aqui, em decodar aqui online, a gente vai ver as informações. Então a gente vê aqui que foi esse algoritmo de autenticação, tipo JWT, nome da aplicação, quando vai expirar, então dia 25 de março, então é um mês na verdade, na expiração. E aqui o sub é o ID lá do nosso recurso, que é o ID 1. Então a expiração default é um mês. Então aqui a gente já consegue ter o token, né? Deixa eu só ver aqui. E a gente consegue mudar os testes para suportar o token agora, né? Então teste, views, admin. Então aqui tanto faz o valor que a gente vai passar. Aqui a gente só precisa garantir que esse mesmo token é retornado. Isso é no teste da view. E no teste do controller, a gente precisa garantir que quando for sucesso vai retornar um token aqui. Que a gente não tem como saber qual é, porque ele é gerado aleatoriamente. Então eu só preciso garantir que ele retorne o token. Qual vai ser o valor, não é minha responsabilidade garantir isso. Então como é que ele vai fazer para criar uma rota que exige autenticação de administrador? Acho que esse vídeo também já está um pouco longo. Vou deixar para mostrar isso no próximo vídeo. Mas a gente vai fazer um plug que vai receber esse token, vai buscar esse recurso no banco de dados e verificar se ele é administrador. Se ele for administrador, ele segue direto para o controller. Se não, ele mesmo já retorna 403, né, que é não permitido. Então ele tem o token existe, mas não é o token autorizado para fazer essa ação. Então a gente vai criar um plug que vai fazer isso. O próprio Guardian já tem alguns plugs que ajudam nisso. Como posso mostrar aqui. Pipeline.
Então aqui ele mostra, tá vendo? Ele vai verificar o header no nosso caso, que não é sessão, no nosso caso é header, você vai enviar ele no header. Você vai garantir que ele está autenticado e você vai carregar o recurso para você ter o admin carregado. E também você pode adicionar mais um para verificar, por exemplo, se ele é do tipo administrador, né? Então dá pra verificar tudo isso aqui. Então a gente vai criar um plug com esse modelo aqui mais ou menos e acrescentar mais algumas coisas. Também tratar erro, então tem algumas coisinhas aqui para poder retornar o erro correto, né? Depender do erro e tudo mais. Então no próximo vídeo a gente faz isso. Vamos só comentar isso aqui. Vamos ver se o... Na verdade eu rodei a task errado. Mix credo strict. Vamos ver se está tudo passando no credo. Tá faltando um módulo doc aqui no Guardian. Então vou adicionar essa mudança no último commit. E vou dar um git push. Então já tem bastante coisa aqui nesse branch. Para quem não viu ainda, dá para ver por aqui. No GitHub. Então já tem aqui toda a parte de autenticação, como criar o admin, né? Toda a parte de migration. Tem tudo aqui já. Então para quem está acompanhando, pode consultar aqui se ficou com alguma dúvida. E aí no próximo vídeo a gente já começa a fazer uma rota que exige autenticação e a gente faz nosso plug para verificar a autenticação também. Então, por hoje é só. Valeu.